Conselho Municipal de Política Cultural em sua gestão e que instâncias de diálogo com artistas, produtores e outros agentes culturais serão valorizadas durante o seu mandato? Olha, Kleber, eu quero dizer que o Conselho Municipal de Cultura, mas não só ele, vai ter um papel central na nossa administração. Eu digo isso porque nós acreditamos num modelo de gestão que é o modelo da participação popular. Como eu falava anteriormente, ele é um modelo muito mais avançado do que as experiências que nós tivemos aqui em Joinville de participação popular nesse último governo. E nesse sentido, eu quero dizer que não só o Conselho Municipal, mas que todos os outros conselhos terão esse papel. E que nós, a Prefeitura de Joinville, não vai se furtar de dar todo o suporte e financiamento para que as conferências municipais de todas as áreas ocorram. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que as conferências não chegam até a nossa cidade ou não chegam ao nosso estado porque a parte governamental, vamos dizer assim, não dá esse subsídio, não dá esse financiamento. Então, nesse sentido, eu quero resgatar o que eu falava anteriormente sobre o Conselho da Cidade, porque nós tivemos uma experiência muito avançada nesse sentido em Belém do Pará, entre o ano de 2000 e 2004, de um conselho onde não só os produtores culturais, mas todas as pessoas, todos os segmentos tinham um assento. Cada segmento tinha 3 assentos, inclusive de empresários, inclusive o poder municipal. De 90 cadeiras, apenas 3 eram da prefeitura e a prefeitura nem votava. Então é um outro modelo que nós estamos falando de planejamento da cidade e de planejamento da cultura. Nesse sentido, quero resgatar aqui que nós vamos também fazer todo tipo de evento e dar todo tipo de apoio para que os artistas se organizem, para que os produtores culturais se organizem e que essas instâncias de deliberação e de diálogo com esses segmentos vão ser prioritárias do nosso governo e que nós vamos também não só ouvir e, ok, já ouvimos, podem ir, mas como nós vamos ouvir no sentido de transformar as reivindicações de todos os segmentos em algo concreto, em algo real, em algo possível e necessário. Não sei como é que está o meu tempo. 1 minuto. E eu quero dizer ainda que talvez nós tivemos tantos avanços na área cultural no último período, justamente pelo caráter que tem o Conselho Municipal de Política Cultural. Hoje em nossa cidade, a maioria dos conselhos não tem, vamos dizer assim, os mesmos poderes que o Conselho de Política Cultural, não são conselhos deliberativos, alguns são apenas consultivos. Temos aqui do próprio pessoal membros não só do Conselho de Cultura, mas também do Conselho dos Direitos do Idoso, do Conselho da Juventude, que são conselhos que não funcionam e não têm a mesma autonomia, vamos dizer assim, e a mesma capacidade de interferir na gestão pública, como vem ocorrendo com o Conselho da Cultura. Porque o fortalecimento desses conselhos é importante, porque isso tira, de alguma maneira, o caráter transitório dos governos e possibilita que os conselhos tenham um papel maior na gestão das políticas públicas, porque senão passa 4 anos, vamos dizer, o Sindeco só privilegiou os amigos do partido tal. Encerrando? Ok. Acho que me fiz entender, né? Obrigado. Obrigado, Kleber. O Conselho Municipal ele é a principal instância de diálogo. Vocês serão participantes ativos das ações, serão protagonistas da nossa gestão. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar pelo trabalho incansável dos atuais conselheiros eleitos recentemente, dos anteriores, que sem dúvida alguma é exemplo, como disse aqui o Camazão, é exemplo dos demais conselhos. Faz um trabalho realmente fenomenal de promoção da cultura e coloca a Joinville realmente num eixo de cultural que merece todo o carinho do poder público. Só com a educação, com a cultura que realmente podemos dizer que o cidadão ele possa se valorizar e chegar a ser protagonista de sua vida como cidadão pleno em uma cidade do porte da maravilha que é Joinville, mas carece realmente de muitas coisas. E carece, sem dúvida alguma, de uma atenção. E não só o limite de mínimo e máximo, para que ao longo dos anos o mandato seja alcançado os 3% do orçamento para a cultura, para que ações como o Museu da Bicicleta, que o professor Walter Busto presente
seja resgatado, o Gemini Jazz Festival seja retomado, o Teatro Municipal tem que ser construído, o Museu de Arte Contemporânea Luiz Henrique Schwanck tem que ser incentivado, a construção dele. Enfim, várias dessas ações devem ser implantadas e merecem todo o carinho que deve ter o Conselho Municipal de Produto Cultural. Eu diria que já no nosso governo essa é a grande marca. Quando uma comunidade, como a do Aventureiro, quando foi a elas colocada a opção de diversas possibilidades de obras menores, no valor de cerca de 800 a R$1 milhão ano, e aquela comunidade resolve, durante 3 anos, não ter as pequenas obras, para ter sim, lá, um grande espaço, um centro cultural esportivo, que está em obras atualmente, uma obra de quase R$4 milhões, isso é um exemplo de que, havendo espaço democrático, havendo a possibilidade real, efetiva da participação, as pessoas sabem o que querem sim. Tenta imaginar um bairro como Aventureiro com tantas demandas de asfalto, de posto-saúde, de todas as áreas, né? Optar num debate em que algumas das reuniões chegaram a ter quase 200 delegados, quer dizer, um debate desses e tal. A mesma coisa no Vila Nova. Nós temos hoje já com projetos encaminhados tal, também de um centro cultural na Vila Nova, fruto desse debate. Então, para que as pessoas que não acreditam na democracia, acham que a postura continua sendo personalista, imperial, eu fiz, eu vou fazer, acho que muda. E, principalmente, com esse debate qualificado que nós temos acompanhado aqui no nosso Conselho de Cultura. Acho que legitimou, inclusive, o nosso governo em algumas áreas, quando nós também apostamos na economia criativa, quando fizemos um recadastramento de mais de 400 artesãos aqui na cidade, quando, ouvindo algumas pessoas ligadas ao Conselho, reestruturamos e incluímos também nos nossos espaços culturais o Mercado das Pulgas, o Sábado na Estação, muitas oficinas culturais, né, nos bairros, algo que chamou muita atenção. Essas oficinas culturais, inclusive, possibilitaram a muitos grupos esquecidos que não tinham essa capacidade, inclusive, de participar do SINDEC. O grande desafio de 2009 e 2010 do nosso governo foi justamente mostrar a eles que não é o bicho fazer um projeto, tem técnicas, mas que ele precisaria qualificar o seu projeto, inclusive para poder participar, né, depois do edital. E também avançar muito nas parcerias, porque um exemplo, por exemplo, 30 segundos, um exemplo como, por exemplo, a Feira do Livro, né? Tenho aqui a presença da minha grande amiga Sueli, uma lutadora que teve anos que quase desistiu, tenho certeza disso, né? O que nós fizemos? Utilizamos o espaço, né, da divulgação, da possibilidade de contatos, inclusive com parcerias, com patrocínios, para que tivéssemos nesses 2 últimos anos a maior feira do livro, com certeza, de Santa Catarina, um orgulho para a gente. E vale para eventos já consolidados, como o Festival de Dança, como as próprias atividades, né, do nosso Bolshoi, que hoje já é uma marca consagrada aqui na cidade. Então, com certeza, a legitimação, a qualificação do Conselho tem sido um grande parceiro, né, de nós podermos, sem muitos erros, ampliar a nossa política cultural na cidade. Eu já participei de vários conselhos e consigo dizer para vocês a importância que eles têm, né? Não da cultura, porque eu sou um artista reprimido, né? Não consegui aflorar toda a cultura aí, porque a gente tem oportunidades que muitas vezes não aproveita. Participei do Conselho de Segurança, participei do Conselho das Cidades, fui membro de uma dessas câmaras, participo do Conselho de Saúde lá no Parque Guarani, na comunidade onde eu moro, e eu tenho a convicção e a certeza da importância do Conselho dentro de qualquer instância. Ele precisa, o que nós precisamos trazer as pessoas. Existe muitas pessoas ainda não acreditam na força que tem o Conselho e a gente muitas vezes não consegue trazer todo mundo para dentro dele para que ele realmente seja um espaço democrático, né? Então, muitas vezes só quando tem alguma discussão importante a gente consegue mobilizar uma parte, mas o Conselho ele é importante sim, ele é uma instância que contribui, porque hoje em dia a palavra de ordem é parceria, e se a gente não ouvir as pessoas que entendem, que fazem, que são,
a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque nós não temos como entender de tudo. Eu entendo da área empresarial, gosto da cultura, já pintei quadros e tudo mais, mas assim, se as pessoas que fazem isso, que vivem no dia a dia, não estiverem, se a gente não der espaço para essas pessoas nos ajudarem a fazer essa construção, fica complicado. E eu posso dizer para vocês que na nossa administração nós vamos dar espaços para todas as pessoas que querem nos ajudar ou que queiram nos ajudar a construir Joinville de uma forma bacana, de uma forma participativa, porque só assim a gente vai conseguir todas as sabedorias. Quando a gente consegue juntar, a gente consegue chegar num objetivo muito melhor do que aquele que a gente imagina. Por isso eu sou partidário, eu acredito que os conselhos todos, independente de que instância for, terão uma importância muito grande no nosso governo. Nós vamos ouvir as pessoas e o gabinete do vice-prefeito com certeza vai estar sempre aberto para cada um e cada uma de vocês que queiram vir comigo discutir cultura. Muito obrigado.